Shabbat Shalom, queridos. Hoje é um dia de muita alegria, muita paz. Hoje é o nosso Santo Shabat. Muitas pessoas vão estar se perguntando, mas hoje não é domingo? Segundo o calendário gregoriano, que não é o calendário estabelecido pelo Pai na Bíblia, né? O calendário gregoriano foi implantado pelo Papa Gregório, e nós vamos estar discorrendo sobre isso hoje, mostrando para vocês que o verdadeiro Shabat bíblico, ele é o lune solar. Muitos de vocês que já estudam conosco aqui na comunidade Yahushua já tem ciência deste assunto. Você que ainda não conhece, temos vários vídeos aqui em nossa comunidade, discorrendo também sobre este assunto muito importante, que é o Santo Shabat. Para você que acredita, para você que segue as doutrinas bíblicas, é muito interessante que você também aprenda sobre o verdadeiro Shabat. Então, já desejando para vocês Shabbat Shalom, que a paz do Shabat repouse sobre o seu lar, né? Que esse seja um dia muito feliz na sua vida, porque muitas pessoas guardam o Shabat apenas como uma obrigação e não como uma forma de ser testemunha da criação. Porque quando eu guardo o Shabat, eu estou dando testemunha da criação, de que o Eterno criou o universo e tudo que nele habita e existe em 6 dias, e no 7º ele descansou. Quando nós fazemos isso, nós estamos testemunhando a criação, certo? Vou ler o nosso artigo aqui para vocês, e vocês vão acompanhando conosco aí. Um artigo muito interessante. Já pedi para vocês para que orem também pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel, ok? Isso também é muito importante, isso é bíblico. Devemos sim orar por Israel, independente da situação. Vamos começar aqui, então. Muitas pessoas, né? Antes eu vou falar o seguinte. Que dia é o dia de Shabat? Para você que ainda não conhece, será que é o sábado gregoriano mesmo? Porque existe o Shabat das Escrituras, correto? É totalmente diferente. Existe amplamente diferentes crenças também a respeito do que, né, e de quando adorar. E agora nós vamos falar de 3 desses pontos de vista. O primeiro, muitas pessoas acreditam que não há necessidade de um dia específico de descanso, desde que Iá seja adorado todos os dias. Então aqui nós vemos que esse é o primeiro ponto de que algumas pessoas acreditam, né, que não é necessário um dia específico. Muitos acreditam nisso, tá? Que não é necessário um dia específico. Tudo bem. Agora vamos lá, o ponto 2. Sabatistas gregorianos. O que é um sabatista gregoriano? Sabatista gregoriano são aqueles que acreditam, né, que o sábado que deve ser guardado é o sábado gregoriano. Esse sábado gregoriano foi estabelecido pelo Papa Gregório logo ali, né, nos primeiros séculos da era cristã. Nós vamos mostrar para vocês. Então, houve essa troca de calendário por Hillel II, né, que era o presidente do Sinédrio na época. Então, foi feita essa troca e ficaram então como sabatistas gregorianos, porque eles guardam o sábado que não foi estabelecido pelo Pai, mas sim pelo Papa Gregório, correto? Vamos continuar aqui a discorrer. O texto vai nos dizer... Sabatistas gregorianos acreditam que, porque o sábado gregoriano é o último dia da semana, né, de 7 dias de hoje, ele deve ser o verdadeiro sábado do 7º dia. Porque no ciclo semanal moderno, de forma contínua, eles acreditam que o sábado chegou ininterrupto desde a criação como o verdadeiro sábado do 7º dia. Ou seja, os gregorianos, eles acreditam nisso. Acreditam piamente que esse sábado que eles estão guardando, do Papa Gregório, veio desde a criação. E é mentira, isso não é uma verdade. Inclusive, a história não corrobora isso de forma nenhuma. Tá? Se formos estudar isso ao pé da letra, em profundidade, a gente vai ver que
Isso nunca existiu, tá? Até porque a semana juliana era de 8 dias, se eu não estiver enganado. Então não tinha nada a ver, tá? Agora vamos para o terceiro ponto. Ainda outros acreditam que um acúmulo de evidências bíblicas e histórica revelam que o verdadeiro sábado só pode ser encontrado usando o calendário lunisolar usado nos tempos bíblicos. Ou seja, existe hoje uma corrente que acredita, né, acredita piamente que existe um acúmulo de evidências que comprovam que o calendário bíblico, na verdade, era o calendário lunisolar. Certo? Então, o calendário lunisolar, na verdade, foi estabelecido pelo Pai, pelo Eterno. Quem estabeleceu esse calendário foi Yah, foi o Todo-Poderoso. Totalmente diferente do Shabat do Papa Gregório. Né? Então, isso é muito importante a gente entender. Embora seja verdade que um deve adorar... embora seja verdade que devemos adorar todos os dias, o próprio soberano do universo expressamente ordenou que o sétimo dia, após os dias de trabalho, deve ser separado para que o ser humano passe um tempo especial com quem? Com o Criador. Ou seja, o sábado, o Shabat, não é apenas um dia de adoração. Tá? É um dia de comunhão com o Eterno também. E também é especificamente um dia sem trabalho. Yah chegou a declarar que o Shabat é um sinal entre ele e os seus filhos para sempre. Quando nós lemos, amados, Êxodo capítulo 31, versículo 13, nós vemos que ele diz claramente, quem diz o Eterno, que o Shabat é um sinal entre ele e os seus filhos para sempre. Então, não tem essa de, abolir o Shabat. Isso é mentira. O próprio Yahushua, ele cumpriu o Shabat, ele cumpriu todas as leis. Inclusive, ele diz, eu não vim revogar nenhuma lei. Até que passe os céus e a terra, um tio, nem uma vírgula será retirado da lei. Então, nós não temos que encarar isso de forma a dizer que o Mashiach, ou o Messias, ele aboliu o Shabat. Porque aqui vai contra a própria Escritura, que diz que este é um sinal entre ele e os seus filhos para sempre. Para sempre. Tá? Isso está em Êxodo 31, 13, você pode pesquisar aí. Este artigo irá analisar, tá, os dados para saber se o verdadeiro Shabat é um sábado gregoriano ou se é o chamado sábado lunisolar. Agora vamos lá. O calendário solar, lunar ou lunisolar? Para você entender, você teria que pesquisar sobre essas três formas. O calendário solar, o calendário lunar ou o lunisolar. Tá? Nós vamos ver aqui. Se for importante para adotar em um dia específico, sábado, é de importância vital que o método de contagem a ser usado para encontrar aquele dia esteja correto. Nós temos que buscar isso, o dia correto. Em outras palavras, deve ser usado o calendário correto. Se nós usarmos um calendário que não é correto, nós entraremos no erro novamente. O tempo só pode ser medido pelo movimento dos corpos celestes. Existem três tipos principais de calendário. Tá? O calendário solar, que é o calendário civil moderno, né? O calendário gregoriano é um calendário solar, ou seja, o calendário que nós seguimos hoje, ou seja, gregoriano no mundo inteiro, praticamente no mundo inteiro, tem alguns países que não adotam, mas em quase todos os países, o calendário é o calendário gregoriano, que é o calendário solar. Temos também o calendário lunar, que é o calendário religioso usado por muçulmanos e é um calendário lunar. Então, os muçulmanos, eles usam o calendário lunar, tá? E temos também o calendário lunisolar. Esse também é chamado, às vezes, de calendário lunar solar, quer dizer, que é um calendário bíblico. Aonde nós vemos esse calendário? Em Gênesis 1:14. Nós vamos ver o tempo ali sendo medido, né, entre
o Sol e a Lua. Por isso que é chamado de calendário lunisolar, tá certo? Então vamos continuar aqui. A história e a arqueologia revelam que todas as civilizações antigas usavam calendários lunisolares, enquanto os egípcios foram os primeiros a adotar um calendário estritamente solar. O calendário original também foi um calendário lunar solar. Este método antigo, e de alta precisão de cálculo de tempo lançado o mês lunar ao ano solar por alguns pontos observáveis na natureza. Um ano solar possui aproximadamente 365 dias de duração. O ano lunar é 11 dias mais curto que o ano solar. Assim, as datas de um calendário lunar estritamente flutuam, se comparadas com as estações do ano solar. Várias culturas usavam um calendário lunar solar, ancorando os meses lunares em diferentes pontos do ano solar. Alguns, como os antigos egípcios, usavam o aumento da estrela Sírius na época dos solstícios de verão, e outros, como os astecas e os maias, usaram o solstício de inverno para comemorar o seu ano novo. Mais recentemente, quando a França adotou um calendário diferente durante a Revolução Francesa, o seu ano brevemente começou no equinócio de outono. Então, vocês já começam a observar aí que há uma diferença absurda no calendário solar do calendário lunisolar e também diferente do calendário lunar que é usado hoje pelos muçulmanos, certo? Então vamos continuar aqui para vocês entenderem, porque isso é muito importante. Nós precisamos, já que vocês querem guardar o Shabat verdadeiro, nós sabemos que muitas coisas foram mudadas. Inclusive, existe uma profecia em Daniel que diz que cuidariam com que mudem os tempos e a lei. Isso aconteceu. Foram mudados os tempos, ou seja, pode ser traduzido ali como calendário, e mudaram também a lei. Muitos sabem disso. Alguns ainda estão dormindo, não sabem, mas muitos já sabem disso. Tá? O calendário do Criador é uma ferramenta de vital importância para encontrar o verdadeiro Shabat do sétimo dia, que contém o selo de Yah. O Shabat verdadeiro, amados, tem o selo de Yah. Isso é evidente. Esse selo, ele foi dado pelo Criador, como uma forma perpétua, entre ele e os filhos, como eu disse a vocês anteriormente. Às vezes chamado de a marca de Yah, é mais precisamente o selo de Yah. A gente chama de o selo de Yah, nós somos selados. Uma promessa de lealdade para com o Criador. A Escritura revela que, na criação, o Sol e a Lua foram criados para fornecer luz, bem como os meios para marcar a passagem do tempo. O moderno calendário solar não usa a Lua para manter o tempo. E nem o calendário lunar, hindu ou muçulmano usa o Sol. Apenas o antigo calendário lunar solar do Criador atende aos critérios de utilização de ambos, Sol e Lua, em seu sistema de cronometragem, ou seja, apenas o calendário do Criador, que é o calendário lunisolar ou lunar solar, que corresponde a todos esses critérios de utilização, correto? Muitas pessoas que guardam os dias de festa listados em Levítico 23 ainda observam o sábado gregoriano. Elas acreditam que o calendário lunar solar foi usado apenas para as festas anuais. E não é isso. Muitos falam, mas esse calendário, o Augusto, ele foi usado só para as festas anuais. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade mesmo, tá? O calendário era usado para a guarda do Shabat, para outras coisas também, tá? Inclusive era o único calendário que eles utilizavam. Então nós vemos que muitos ainda guardam, no sábado gregoriano, e eles acreditam que o calendário lunar foi usado, como eu disse a vocês, apenas para festas anuais.
Mas o que o sábado, né, do calendário solar moderno tem descido por um ciclo semanal contínuo, desde a criação. Isso também não é verdade. Mas isso está usando dois métodos diferentes para manter o tempo. Em nenhum lugar nas Escrituras são fornecidos dois sistemas separados e distintos para marcar o tempo. Na criação, um calendário foi criado e foi necessário o uso de ambos os luzoeiros, o Sol e a Lua. No calendário do Criador, é evidente o uso do Sol e da Lua, por isso que é chamado de calendário lunar solar ou lunisolar. Tá? Agora vamos ver o que disse o Eterno em Gênesis do 1:14 até o 18. Diz: E disse Iá: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim foi. Pois fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Iá os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas. E viu Iá que isso era bom. Na passagem no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, né, o princípio é estabelecido de que os dois grandes luminares estavam a ser utilizados para marcar o tempo e para a adoração e como um sinal ou marca de lealdade para com o Criador. A palavra traduzida como sinais vem da palavra hebraica ot, que significa sinal, uma marca distintiva. Esta palavra representa algo pelo qual uma pessoa ou grupo é caracteristicamente marcado. A palavra significa sinal como um lembrete do dever. Então, quando a pessoa ela lê apenas a Bíblia em português, ela vai ter essas dificuldades de entender realmente o significado daquela palavra que estava em hebraico. E assim vai ficar nas mãos dos tradutores, que às vezes pode ter se equivocado. Olha o que diz o novo dicionário ampliado das palavras da Bíblia de Strong. Nós sabemos que o dicionário Strong ele é muito utilizado pelos acadêmicos também, correto? E aqui diz que a palavra sinal, ela tem um significado mais profundo, tá? Como um lembrete do dever. Então, quando nós vamos trabalhar o significado exato da palavra ut, da palavra sinal, que é ut em hebraico, que na sua essência vai nos trazer um dever de lembrar, um lembrete. Esse é o verdadeiro significado. Por isso é importante voltar nas raízes hebraicas. E aqui nós temos o próprio dicionário ampliado das palavras bíblicas de Strong, citando que a palavra ut ali, onde foi traduzido como um sinal entre eu e os filhos, e os meus filhos ou os filhos de Israel, isso aí, amados, está sendo bem claro que é um dever do quê? De lembrete, não é apenas um sinal, como muitos dizem. Isso é só um sinal. Não, é um dever de lembrete, de você lembrar, correto? O sábado é um sinal pelo qual as pessoas do Criador são marcadas e separadas como diferentes de todas as outras na Terra. A palavra hebraica, que é traduzida como estações, é ainda mais reveladora. Trata-se da palavra moed. Olha aqui, você sabe o que significa moed? Significa estações. E olha só, é o uso dessa palavra que revela o verdadeiro sábado da criação, né, a ser contado pela lua. Moed também é a palavra usada especificamente para se referir às festas anuais, tá? Então também é utilizado para se referir às festas anuais esta mesma palavra. Desde que as festas judaicas ocorreram em intervalos regulares, esta palavra se torna-se intimamente identificada com eles. Moed é usada em um sentido amplo para todas as assembleias religiosas e foi intimamente associada com
com, na verdade, o tabernáculo em si. Iá encontrou Israel lá... Iá encontrou Israel lá em horários específicos para a finalidade de revelar a sua vontade. E é um termo comum para a assembleia de adoração do povo de Iá. Onde nós vemos isso no Lexical Aids Totei Old Testament, né? É uma palavra... Eu vou deixar na descrição para vocês aqui essa bibliografia, para vocês pesquisarem. Mas nós vemos que essa palavra ela é associada, né? Não só ao sinal, mas também às festas anuais. Longe de apresentar dois sistemas diferentes para manter o tempo, a Escritura apresenta apenas um, que é o quê? O calendário lunisolar. Só existe esse que a Escritura apresenta, amados. Não existe mais nenhum que a Escritura apresenta. Pelo qual as festas anuais, bem como o Shabat do sétimo dia, devem ser calculados. Levítico 23 é uma listagem das festas santas de Iá, desde os aniversários de primavera até as festas de outono. Levítico 23 delineia todos eles, sem exceção. Mas a primeira festa listada é a festa semanal do sábado do sétimo dia. Depois falou Iá a Moshe, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades de Iá que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. 6 dias trabalho se fará, mas o sétimo dia será o Shabat do descanso. Santa convocação, nenhum trabalho fareis. Sábado de Iá em todas as vossas habitações. De lá, Iá passou a listar as festas e solenidades, ou os Moedim, anuais, mas a primeira festa listada foi o Shabat do sétimo dia. O Salmo 104:19 é mais um testemunho da Escritura de que o Shabat do sétimo dia deve ser calculado pela lua. Olha o que diz o Salmo 104, versículo 19. Designou e criou a lua para as estações. Então, quando a gente utilizamos apenas o sol ou somente a lua, nós estamos em desacordo com a Escritura. A palavra traduzida por estações é novamente Moedim. Moed ou Moedim. O registro bíblico é coerente. Há apenas um método para manter o tempo apresentado pelas Escrituras. Esse é o calendário lunisolar estabelecido pelo próprio Iá na criação. Este calendário estabelece todos os tempos determinados para o culto, ou seja, os Moedim, que é o plural de Moed. Então, queridos, nós vemos que o calendário lunisolar, eu vou tentar colocar ele para vocês aqui na tela, só um minuto, para ver se a gente vai conseguir, para vocês verem como é o calendário lunisolar, o calendário das Escrituras, tá certo? Aqui, ó, diz o primeiro dia do mês no calendário lunisolar é o dia de lua nova. Então, como que eu vou saber o primeiro dia do calendário lunisolar? O primeiro dia da lua nova. Onde está isso? 1 Samuel do 20 ao 5, 18 e 24, né? 2 Reis 4, 23, Salmo 81, 3, Isaías 66, 23, Ezequiel 46, 1 e Amós 8, 5. Todos esses vão tratar disso que eu estou trazendo, né, aqui para vocês. Agora eu vou tentar colocar a imagem aqui. Tomara que não trave nada. Para que vocês possam entender como é o calendário lunisolar. Vamos ver se eu consigo já colocar ele aqui. Pronto. Está aí do lado para vocês verem. Esse é o calendário do Criador. Esse é o calendário que foi estabelecido na criação. Vou trocar ele de lado aqui. Deixa eu voltar aqui a câmera. Vamos colocar ele aqui de lado. Voltar a câmera um pouco para cá. Agora sim, queridos. Nós temos ali o calendário lunisolar, que é o calendário do Criador. E nós vemos que
o primeiro dia, como vocês podem ver ali em cima, logo aqui do lado, tem o primeiro dia. Esse primeiro dia está lá em cima, escrito dia de lua nova. Então, o primeiro dia de lua nova é o primeiro dia. Após 7 dias, nós temos o primeiro Shabat, né? No calendário lunisolar bíblico, cada lunação, ou seja, o mês lunar, sempre começa com um dia de lua nova. Olha isso que interessante. Que está em uma classe de dia de adoração por si só. 6 dias de trabalho seguem após o dia de lua nova, através de 7 dias do mês. O sábado do 7º dia sempre cai nos dias 8, 15, 22 e 29. Nunca vai mudar. O que vai mudar é os dias da semana, por conta que você vai ter que começar o dia de lua nova no dia 1º, como vocês veem aí no calendário, tá? A própria Escritura suporta esta configuração de calendário. Toda vez que o Shabat do 7º dia é atribuída a uma data na Bíblia, essa data sempre corresponde aos dias 8, 15, 22 ou 29 do mês. Ou a data, né, exata do sábado é dada. Ou a data do sábado pode ser descoberta através do estudo dos detalhes circunstanciais. Por exemplo, a história do Êxodo do Egito contém datas e detalhes de 3 meses consecutivos, os quais têm o sábado do 7º dia, correspondendo aos dias 8, 15, 22 e 29 de cada mês. Esse detalhe do calendário foram confirmados 40 anos mais tarde, na época de Josué, e de novo, né, na crucificação do Salvador no Pêssar, na Páscoa. Tá? Como mencionado anteriormente, o ano lunar é mais curto do que o ano solar. E sem alguns meios de ancorar o mês lunar ao ano solar, as estações flutuariam através do calendário. Os métodos de Iá em amarrar o ano lunar ao ano solar foi mais um lembrete bonito e lindo de que todas as necessidades de um Criador amoroso foram previstas, certo? Em vez de usar a primavera, ou seja, o equinócio vernal, os israelitas usaram a colheita da cevada madura, e a enviou a chuva temporã no outono para que a semente germinasse, e então a chuva serôdia, que foi enviada no último mês para trazer o grão à plena maturidade. Sem chuva, não haveria colheita. Assim, as mentes das pessoas foram direcionadas para o cuidado amoroso do seu Criador, e os seus corações cheios de gratidão para ele, reconhecendo o seu terno cuidado para com elas. O verdadeiro ano novo não poderia começar até que o ano velho, né, solar tivesse terminado. Assim, a cada 2 ou 3 anos, 1/10, né, do terceiro mês foi intercalado, ou seja, acrescentado ao ano. Esse foi o chamado de ano embolísmico, porque um mês inteiro foi adicionado para trazer as lunações ao alinhamento com as estações. Ezequiel fornece a prova bíblica para o 13º mês utilizado nos anos embolísticos. Ver Ezequiel, né, que é o nosso artigo que nós temos aí no nosso canal, que você pode estar estudando eles também. O calendário lunisolar da criação é o método mais preciso para manter o tempo. Divinamente concebido, também elegante, certo? Isso é um dia para nós de extrema importância. Em Jeremias 31:35, refere-se a Iá dando as ordenanças ou leis da lua também, tá? E as ordenanças do divino registro de tempo são tão simples, né? Que o pastor, na encosta, pode ter uma observação tão precisa quanto o astrônomo no seu observatório. Tanto um pastor de ovelhas quanto um astrônomo, seguindo esse calendário lunisolar, tem a mesma precisão. Mesmo o cálculo de Pentecostes,
que há muito tem confundido as pessoas, porque as duas especificidades da contagem parecem contraditórias. Pode ser precisamente figurado apenas usando o calendário lunisolar. É o único jeito de calcular a festa de Pentecostes. Correto? Agora, para finalizar, nós vamos falar sobre os judeus e o Shabat. Às vezes esse estudo pode estar meio cansativo ou embaralhoso para você entender, mas você pode voltar ao vídeo, porque não adianta as pessoas quererem guardar um dia da qual eles não sabem nem o que se trata, ou o que é, ou como que funciona. E não adianta também, amados, mandar mensagem no nosso WhatsApp, no nosso e-mail, querendo que a gente detalhe o Shabat, sendo que a gente tem um monte de vídeo aqui. A gente não vai fazer isso. Não adianta mandar mensagem, não adianta entrar no site e enviar mensagem. Nós não vamos responder esse tipo de assunto, porque são muitas pessoas mandando mensagem. Tem como responder um por um, sendo que a gente já está fazendo a live aqui. A gente já está mostrando para vocês a realidade aqui, que vocês podem, além do que a gente está falando, pesquisar biblicamente com os textos que nós estamos detalhando aqui também. Tá certo? E futuramente nós já estamos preparando no nosso site uma parte para vocês baixarem todos esses materiais em PDF para vocês estudarem, tá bom? Vamos continuar a falar dos judeus e o Shabat, porque muitas pessoas guardam esse sábado gregoriano, que a gente vê hoje, que os adventistas guardam, os judeus guardam, e acham que eles têm que guardar só porque eles são judeus. Ah, se eles são judeus, eles guardam o verdadeiro Shabat. Isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade. Nós sabemos que não é porque eles são judeus que eles guardam o verdadeiro Shabat. Vocês vão entender o porquê. Embora seja verdade que os judeus de hoje realizam o culto no sábado gregoriano, isso não prova que ele é o verdadeiro sábado. Eles nem sempre adoram no sábado gregoriano. Os estudiosos judeus são muito claros de que o método original de calendário era diferente do calendário moderno e que, sob intensa perseguição durante o século III depois de Cristo, os judeus desistiram do calendário lunisolar original, tá? Declarando um novo mês pela observação da lua nova, e o ano novo pela chegada da primavera só pode ser feito pelo Sinédrio. E olha o que aconteceu. Nos tempos de Hillel II, Hillel II, no quarto século depois de Cristo, o último presidente do Sinédrio, que era Hillel, os romanos proibiram esta prática. Ou seja, do calendário lunisolar foi proibido. E Hillel II era, portanto, obrigado a instituir o seu calendário fixo. Na prática, que autorizou o avanço do Sinédrio para os calendários de todos os anos futuros. The Jewish Calendar. Nós vemos que o próprio calendário judaico. Sabe onde vocês vão encontrar isso que eu estou lendo para vocês? www.torah.org. Eles mesmos publicam. Hillel II trocou o calendário. Os judeus de hoje não seguem o calendário lunisolar. Não adianta vir com essa mentiraiada falando que o dia foi perdido. Isso é mentira. Isso é só ler a escritura e entender que o primeiro dia começa com o primeiro dia da lua nova. Isso é uma aberração. Querer enganar as pessoas dizendo que o dia se perdeu. Isso é uma mentira. Quem trocou o dia foi o presidente do Sinédrio, pressionado ali no quarto século. Eles abandonaram o verdadeiro calendário para seguir o calendário gregoriano. Isso está no www.torah.org, isso está no calendário Jewish, no calendário judaico, tá bom? Pode pesquisar que vocês vão ver que tudo que eu estou falando aqui é a mais plena verdade. Isso está na história, foi trocado o verdadeiro calendário. Portanto, eles não seguem o calendário bíblico. E o Shabat que eles estão guardando não é bíblico. A lua nova é ainda, e o sábado originalmente foi, dependente do ciclo lunar. Onde está escrito isso? Universal Jewish Encyclopedia. Enciclopédia judaica, tá? Universal. Simples assim, eles mesmos, os judeus divulgam isso, tá? Uma vez que o antigo calendário lunisolar tinha sido posto de lado,
o conhecimento do verdadeiro sábado foi perdido com a aceitação do calendário juliano pagão. Ponto final. Ponto final. Nós vemos que, apesar de muitos se querem entender isso, alguns querem discutir essa questão do Shabat sem analisar profundamente. Porque muitos vão dizer, mas esse Shabat ele foi perdido, né? Eu vou colocar aqui para vocês um achado arqueológico comprovando, tá? Olhem aí, ó. Esse achado aí arqueológico que apareceu na tela agora, vocês estão vendo aqui, ó. Ele foi, este fragmento, na verdade, de pedra de um calendário juliano mostram claramente uma semana de 8 dias. Os israelitas não usaram o calendário juliano para encontrar o sábado do 7º dia. Eles usaram o calendário lunisolar original da criação, né? Esse calendário aqui é o calendário juliano, foi encontrado, tá, em uma pedra, todos esses escritos aqui do calendário juliano, né? E, na verdade, prova que a semana que eles utilizavam era uma semana de 8 dias, então não tinha como nem sequer ter o 7º dia como uma guarda, porque era um calendário de 8 dias. Veja bem que coisa sinistra, né? Então, amados, não é o calendário do Eterno. O calendário do Eterno é esse aqui que eu vou colocar para vocês, que é o calendário, né, lunisolar. Ele é um calendário comprovado pelas escrituras, não tem nada a ver com o calendário lunar apenas e nem somente com o solar. Ele é o lunisolar, é os dois métodos, tá, de contagem do tempo. Então, amados, por isso que às vezes a gente vai entrar aqui num dia de segunda, de terça, te dando Shabbat Shalom, porque vai depender de que dia que vai nascer a lua nova. O primeiro dia, após contar 7 dias, você tem o primeiro Shabbat, entende? Muitas pessoas nos mandavam mensagem, que dia que vai cair o Shabbat? Amado, é só olhar o primeiro dia da lua nova. É o primeiro dia da semana, o primeiro dia do mês, e aí você vai o quê? Contar 7 dias, você vai ter o primeiro Shabbat, que vai cair no dia 8 ali do calendário. E depois que você... É simples, você grava esse calendário aí, tá? E aí, quando vir o primeiro dia da lua nova, você tem o primeiro dia da semana. 7 dias depois, você tem o primeiro Shabat, tá? Então, analisando ali, nós iremos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O primeiro dia é contado no dia de número 2, porque o primeiro dia lá também é guarda. Então, quando nasce a lua nova, é Santa Convocação. Ali, no dia 2 em diante, já começa a contar o primeiro dia da semana. Então, no dia 8, dá 7 dias. Pode contar que dá os 7 dias correto. Se você acertar o primeiro dia da lua nova, esse calendário se encaixa completamente. Aí você vai ter o Shabat dia 8, dia 15, dia 22 e dia 29. Tá certo? Queridos, essa foi a nossa shiur, a nossa aula de hoje sobre o Shabat. Que esse dia venha ser de muita paz no seu lar, que o Eterno abençoe a sua família, todos os seus, né, próximos, amigos próximos venham ser abençoados também através de vocês e que vocês propaguem esse verdadeiro Shabat para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Principalmente aqueles que já guardam o verdadeiro Shabat, na verdade, que guardam o falso Shabat achando que é o verdadeiro, você pode usar, né, este estudo para orientá-los. Você pode enviar, compartilhar, tá bom? Que o Eterno vos abençoe cada um de vocês em nome de Yahushua. Que o Eterno vos abençoe grandemente. Shalom, shalom a todos vocês.